de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado originalmente em fitas cassetes, remasterizado para CD, podendo assim apresentar perda de qualidade. Série Resumos Literários. Beiradão. Autor: Álvaro Maia. Resumo: João Batista Gomes. Editora: Língua Ativa. 2001. Esta apostila foi gravada nos estúdios do setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, mediante a autorização da editora sem fins comerciais, em dezembro de 2001, para uso exclusivo dos portadores de deficiência visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lido por Juliana Nogueira Maia. Faixa 1. Vida e obra de Álvaro Maia. Menino de Seringal. Álvaro Botelho Maia nasceu no Seringal Goiabal, município de Humaitá, em 19 de fevereiro de 1895. Filho de cearense e mãe amazonense, na infância, às margens do rio Madeira, ouviu muitas lendas e histórias que, mais tarde, serviriam de base para narrativas diversas. Primeiros estudos. Álvaro Maia fez o primário no próprio Seringal, em que nasceu. Concluiu os estudos secundários em Manaus. Direito no Rio de Janeiro. Começou a cursar Direito em Fortaleza, formando-se em 1917 no Rio de Janeiro, capital federal na época. Jornalista, professor e político. Depois de formado, regressou a Manaus, dedicando-se a várias atividades: jornalismo, magistério e principalmente política. Em época de férias, entre os inúmeros afazeres políticos, retornava ao Rio Madeira, fonte de inspiração para as narrativas que transformavam a gente simples do interior em herói da literatura. 3 vezes governador do estado. Como interventor do governo federal, governou o Amazonas por 2 vezes, de 1930 a 1931 e de 1937 a 1942. Em 1951, tornou-se novamente governador pelo voto do povo. Senador por 2 mandatos. Pelo voto do povo, foi eleito 2 vezes,
senador pelo Amazonas. Morreu na metade do segundo mandato, em 4 de maio de 1969, aos 76 anos. Fama de intelectual. Filho do Amazonas, Álvaro Maia, interiormente, julgava-se responsável pelo destino da região. Por isso, ingressou na política, conquistou espaço invejável graças ao carisma de homem público e, principalmente, pela fama de intelectual, que granjeou entre as pessoas humildes. Recebeu o título de Príncipe dos Poetas do Amazonas. Tornou-se uma espécie de guia espiritual, orgulho dos amazonenses. Um Dom Quixote da depressão. Vendo o declínio do ciclo da borracha, Álvaro Maia, no auge de sua juventude, lutou intrepidamente para despertar a consciência dos jovens sobre a tragédia que se avizinhava. Ficou famosa a canção de fé e esperança, proferida em 1923, em que o autor ousadamente denuncia a cumplicidade dos poderosos e convida a juventude de sua terra para lutar contra as adversidades da história. Realidade e fantasia. Álvaro Maia incluía em suas narrativas amigos e conhecidos da época de Seringal. É o caso da índia Narcisa e de José Garcia, discípulo de Rondon. Os dois aparecem em mais de uma obra de Álvaro Maia. Em Beiradão, Narcisa é a ama de leite do filho de Fábio Moura. José Garcia comanda a expedição de pacificação dos Parintintins do Maici. Obras variadas. Álvaro Maia produziu estudos, conferências, crônicas, contos, poemas e romances. As obras de teor literário são: 1. Na Vanguarda da Retaguarda, abre parênteses, Crônicas, 1943, fecha parênteses. 2. Gente dos Seringais, abre parênteses, Narrativas, 1956, fecha parênteses. 3. Beiradão, abre parênteses, Romance, 1958, fecha parênteses. 4. Buzina dos Paranás, abre parênteses, Poesia, 1958, fecha parênteses. 5. Banco de Canoa, abre parênteses, Narrativas, 1963, fecha parênteses. 6. Defumadores e Porongas, abre parênteses, Narrativas, 1968, fecha parênteses. Faixa 2. Dados técnicos de Beiradão. Romance ou contos. Beiradão é um romance regionalista. A densidade da obra, o número de personagens e conflitos atestam isso. Mas as histórias contadas bem poderiam ser contos que se sucedem, narrados pelos principais personagens do livro. Título. Sobre o título da obra, explicou Álvaro Maia. Abre aspas. Intitula-se Beiradão, à margem dos rios principais, onde se fixaram os primeiros desbravadores e permaneceram os seus descendentes. Aí se encontram grandes castanhais e seringais, sim a riqueza e a fartura dos afluentes de águas pretas, assim como povoados e sedes municipais. Fecha aspas. Divisão da obra. Beiradão é dividido em 3 partes. A. Bamburral, abre parênteses, contém 11 capítulos, fecha parênteses. B. Serras e Centros, abre parênteses, contém 9 capítulos, fecha parênteses. C. Beiradão, abre parênteses, 6 capítulos,
fecha parênteses. Total de capítulos, 26. Escola literária. Beiradão pertence ao modernismo brasileiro. Publicado em 1958, guarda estreita relação com a proposta da segunda fase modernista, abre parênteses, 1930 a 1945, fecha parênteses. A literatura brasileira da época explorou a seca nordestina e as consequências sociais dela advindas. No Amazonas, mesmo de forma tardia, os autores deixaram-se influenciar pela onda regionalista que surgiu em 1928, com A Bagaceira, obra de José Américo de Almeida. Em Beiradão, Álvaro Maia faz o casamento de dois povos que se aproximaram em função da febre da borracha. O nordestino, abre parênteses, especificamente o cearense, fecha parênteses, e o amazonense. Cenário. As histórias narradas passam-se todas no interior do Amazonas, em região de Castanhais e Seringais. O autor joga habilmente com localidades diferentes, alternando o Ceará, abre parênteses, de onde provieram os heróis, fecha parênteses, e o Amazonas, abre parênteses, local de sonhos e frustrações, fecha parênteses. O cenário de Beiradão pode ser assim especificado: Amazonas, margens do Rio Madeira, Santo Antônio, Humaitá, margens do Rio Machado, margens do Rio Maici, margens do Rio Jamari. Seringais, Puruí, abre parênteses, do Coronel Moreira, pai de Maria da Luz, fecha parênteses. Bonfim, abre parênteses, de Setembrino e Maria da Luz, fecha parênteses. Abunã, abre parênteses, onde Mané Onça matou a esposa e o amante dela, fecha parênteses. Boa Vida, abre parênteses, toda uma família estuprada e morta, fecha parênteses. Temática. Tema repetitório. Beiradão é composto de muitas histórias, a maioria repetindo a mesma temática. O modelo criado pelo autor é o seguinte: no seringal, os trabalhadores são explorados, às vezes surrados, vítimas de alguma injustiça por parte do coronel. Arma-se, então, uma revolta em que se planeja vingança. O coronel é submetido a castigo igual ou pior aos que aplicava aos seus empregados. Violência como solução. Tudo faz crer que o homem humilhado, na visão de Álvaro Maia, só via uma saída para amenizar seu ódio reprimido: submeter o agressor ou o traidor à violência extrema. Nisto, o autor mostra-se exagerado. As cenas de sangue, de mutilações, de humilhações degradantes repetem-se por todo o livro. Mesmo quando a revolta é coletiva, a solução nunca é pacífica. A morte, antecedida de estupro, castigos corporais e humilhações, é lugar comum nas histórias de Beiradão. Foco narrativo. Narrador onisciente. Todas as histórias do livro são narradas na terceira pessoa, ou seja, tem o próprio autor como narrador. Daí a classificação de narrador onisciente. Linguagem. Vocabulário rico. As frases curtas, ligeiras, com pouca fantasia e adjetivação é o que predomina em Beiradão. O vocabulário do autor é rico, às vezes erudito ou sofisticado, destoando da realidade rural que quer retratar.
As expressões do falar regional, com palavras típicas do interior, indicam que o autor valeu-se de anotações e pesquisas para manter-se fiel à realidade amazônica. Correção gramatical. No plano artístico, a linguagem de Álvaro Maia prima pela correção gramatical, garantindo ao texto uma qualidade excelente. Seriedade versus ironia. Os relatos de Beiradão são trágicos. O autor narra tudo em tom sério, querendo passar ao leitor uma aura de verdade. Mas em algumas histórias, como a do Zé dos Espíritos, aparecem passagens irônicas que, se não provocam riso, quebram a sisudez natural do livro. Faixa 3. Personagens. As personagens criadas por Álvaro Maia em Beiradão são todas planas, lineares ou estereotipadas, isto é, não evoluem psicologicamente nem mudam de caráter ou de personalidade. Vamos à galeria de personagens do livro com suas respectivas características ou atuação. Fábio Moura, herói do livro, ex-seminarista do Crato, abre parênteses, Ceará, fecha parênteses. Magro, honesto, trabalhador e marido exemplar. Fundou uma escola para os filhos dos seringueiros. Recebeu do governo a patente de coronel sem jamais ter pisado nos quartéis. Era um missionário sem ter sido ordenado padre. Não andava armado, mas inspirava respeito. O pai de Fábio fora rico no Ceará. Como herança, deixou-lhe terras que se foram perdendo por causa da seca e das rixas políticas. Padre Silveira. Andava pelo interior amazônico. Completamente integrado ao meio, bebia cachaça e não recriminava o procedimento pecaminoso dos caboclos. Firmo Segadais. Advogado nordestino que veio tentar a sorte no Amazonas. Apaixonou-se por Maria da Luz, esposa de Setembrino. Recebeu castigo pela audácia. Tornou-se mais tarde um homem rico e poderoso em Santo Antônio. Então, conseguiu o seu intento. Tinha Maria da Luz como amante e o marido dela como amigo. Setembrino, esposo de Maria da Luz. Por causa da doença, dava pouca assistência à mulher. Tornou-se amigo de Segadais. Imaginava que o advogado, depois do castigo que recebeu, não era mais homem. Maria da Luz, esposa de Setembrino, filha do coronel Moreira, tornou-se amante de Segadais. Raimundona, governanta do Seringal Puruí, ordenou a Mané Vaqueiro que aplicasse um castigo exemplar em Segadais, por causa da carta dirigida a Maria da Luz. Mané Vaqueiro, amando de Dona Raimunda, aplicou castigos corporais em Segadais. Zefa Mixira, esposa de João Caboclo. Ele vivia perseguindo o peixe-boi. Ela sabia preparar, abre aspas, mixira, fecha aspas, espécie de jabá preparado com a carne de peixe-boi. Enquanto o marido estava ausente, deitava-se na rede com Padre Silveira. João Caboclo, esposo de Zefa Mixira, vivia fora de casa, atrás de peixe-boi. Eusébio, caboclo que chefiou um massacre aos índios parintintins. Quando voltou da expedição, a esposa estava grávida. O curumim nasceu esbranquiçado e com traços do Padre Silveira. Ele próprio ficou meio doido, não dormia direito. Achava que era a vingança dos espíritos indígenas. Zé Valente comandou uma rebelião, pondo a culpa pela falência do sistema
do major, dono do seringal. Os homens estupraram as filhas do major e depois fugiram. Sabino e Raimunda. Logo após o casamento, Sabino foi ao juiz fazer uma queixa. Raimunda, quando se casou, não era mais virgem. O acusado era o próprio pai da moça. O velho negou tudo e insinuou que o genro era maricas. A história terminou em tragédia. Mané Onça matou a esposa e o amante dela, cortando-os bem devagar. Zé da Mata e Nhá Josefa. Marido e mulher. Nhá Josefa foi estuprada pelos homens do Major Francisco. Vingou-se da violência servindo um vinho de açaí envenenado com timbó. Regatão Saul. Quando adveio a falência do Amazonas, em função da crise da borracha, o regatão Saul era o único com mercadoria e coragem para fazer trocas pelo interior. Junto com Fábio, o regatão salvou muitas vidas, principalmente de crianças. Dr. Josias. Advogado que tentou trair um coronel. Teve que assinar papéis atestando que era homossexual. Foi estuprado. Zé dos Espíritos. Tinha remédio para qualquer mal. Juízo, bicheira nas tripas, nevoeiro nos olhos. Tinha reza para amansar mulher raivosa. Zé dos Forróis. O regatão Zé dos Forróis equipou um barco com mercadorias e mulheres e andava oferecendo diversão pela beira-rio. Faixa 4. Resumo de todos os capítulos de Beiradão. Primeira parte. Bamburral. O sucesso de Zé Gadais. O advogado Firmo Zé Gadais chegou àquela cidade do interior recomendado ao coronel Francisco Moreira, abre aspas, que dominava por audácia e recursos a região imensa, fecha aspas. Bem protegido, Zé Gadais logo se fez conhecer. Subia o rio Madeira, abre aspas, contando anedotas a bordo de gaiolas, fecha aspas, e embrenhava-se pelos seringais, derramando palavras sobre causas civis e criminais. Almoçava e dormia nos barracões, agitando as mãos e palestrando alto, em defesas e acusações imaginárias. Meses no mato. Firmo Zé Gadais decidira permanecer alguns meses no mato, a fim de amealhar economia e abrir escritório na capital, em sociedade com alguns colegas de turma. Ali, conheceu de perto a realidade econômica do interior do Amazonas. Abre aspas. Havia reduzida circulação monetária no interior, restringindo-se às cidades e aos regatões. Não se conheciam cédulas maiores. Os seringueiros também recebiam saldos na capital, dependentes da venda da borracha, das condições financeiras dos seringalistas e dos preços na ocasião das transações. Fecha aspas. Resistência inútil. Quando descobriu que o sucesso no interior estava atrelado a cair nas graças do coronel barranqueiro, Zé Gadais resistiu, mas teve que imitar o médico, o dentista e o vigário. Teria de fingir uma falsa personalidade. Abre aspas. Um Zé Gadais número 2, para poder vencer. Igrejeiro de sacristia, sem ser bom católico, defensor do Partido Social, sem ser conservador, adepto do matrimônio, sendo divorcista. Fecha aspas. Se não agisse assim, abre aspas, não abiscoitaria uma causa, nem de réu miserável da prefeitura. Fecha aspas. Assim, abre aspas, Zé Gadais amodou-se
maniosamente as imposições e começou a amealhar os cobres para o futuro escritório. Fecha aspas. Conselhos de Fábio. Fábio, embora mais moço, dava conselhos a Segadais. Adquirira experiência na solidão da floresta. Falavam sobre a condição do homem solteiro, sempre inspirando desconfiança aos pais e maridos. Casamento implicava a escravidão perene ao mato. Abre aspas. Segadais abriu-se de vez a Fábio. Não queria saber de matrimônio. Era comprometido no Nordeste, um desses compromissos que resistem aos anos. Fecha aspas. Paixão por Maria da Luz. Segadais confessou a Fábio. Estava apaixonado por Maria da Luz. Abre aspas. Casada com Setembrino, sempre ausente, para curar-se de beriberi, adquirido nos castanhais do alto. Fecha aspas. Fábio foi logo avisando. Abre aspas. Maria da Luz é honesta, é filha do coronel e vive em companhia dos pais. Você vai meter-se em toca de surucucu ou caçar em armadilha de índios. Além do mais, não vai à cidade, nem abandonaria o marido para seguir você, ou quem quer que seja. Fecha aspas. O caso de Jaime Furtado. Segadais relembrou o caso de Jaime Furtado. Comprometido com uma prima nos sertões do Nordeste, viera tentar uma melhora de vida no Amazonas. Adoeceu e foi convalescer em uma fazenda. Abre aspas. A filha única do proprietário chegou de Belém. Jaime terminou casando-se com a herdeira daquilo tudo. Fecha aspas. Dilema. Firmo Segadais não sabia o que fazer. Apaixonara-se por uma mulher casada. Abandonaria a noiva do sertão? Não podia trair a confiança do coronel, que mandava por ali. Abre aspas. Sem prestar contas de seus atos, uma vez que lhe estavam sujeitos, obedecendo por ordens superiores, o delegado e os soldados, numa época sem telégrafo e sem aviões. Fecha aspas. Fugindo da tentação. Depois de muitas reflexões, Segadais decidiu, por causa de Maria da Luz, fugiria da região. Iria praticar a profissão à beira de outros rios. Se não morresse, iria para Manaus. Mas primeiro tinha que ir despedir-se do coronel. Por coincidência, Maria da Luz embarcou na mesma canoa. Segadais lutou para ignorá-la, mas ela caíram em sono profundo, deixando-o ver uma das coxas. Ele, que já estivera em tantos lugares, não conseguia tirar os olhos daquele sinal que enfeitava a perna de Maria da Luz. Perdeu-se em fantasias. E pensar que aquela linda mulher estava comprometida com Setembrino, quase sempre doente. Uma última cartada. De volta ao seringal do Puruí, ainda abalado com a visão que tivera na viagem, Segadais resolveu arriscar-se ao extremo. Mandaria uma carta a Maria da Luz. Abre aspas. Reduziu a tempestade em poucas frases. Fecha aspas. Falou dos encantos, da situação de casada, dos conflitos anteriores, da viagem pela madrugada. Fez-lhe uma súplica. Queria falar-lhe às sombras da noite, protegido pelas mangueiras. Abre aspas. Mas a missiva errou a destinação e foi parar às mãos de Dona Raimunda, governanta daquele castelo feudal. Vaidosa e fria na manutenção da ordem pelos processos antigos do sertão. Fecha aspas. A lição. Dona Raimunda
abre aspas, mandou chamar o mané vaqueiro, a quem ministrou ordens severas de surra, porém, que não matasse o doutor. Marcasse apenas dar-lhe uma lição em regra. O coronel e a mulher, quando regressassem da capital, aprovariam e falariam ao juiz de direito. Fecha aspas. Laçado como um bode. A hora combinada na carta, quando todos pareciam ressonar, Segedás estava à sombra das mangueiras, perto do quarto de Maria da Luz. Deu 2 assobios e, de repente, viu laçado como um bode, o rosto encoberto por um saco molhado. Abre aspas. Foi arrastado, caminhando às cegas, tropeçando no capim. Fecha aspas. Quando lhe tiraram a máscara, estava no chiqueiro dos porcos. Banho de lama. Segedás, totalmente pelado, foi jogado como um traste no meio do chiqueiro dos porcos. Chegou a desejar a morte. Mané vaqueiro, porém, tinha ordens para não o matar. Preso no cedro. Veio, então, o castigo final. Segedás foi levado para o porto. Ali foi amarrado a uma tora de cedro, tendo as pernas e o ventre caceteados. A máscara disfarçava os urros de dor. Despido, amarrado, ia ter que descer o rio e ser exposto à zombaria dos moradores ribeirinhos. Socorro. Desceu rapidamente pelo rio. Antes da vila, para a sorte de Segedás, o tronco de madeira foi recolhido à margem. Arranjaram-lhe roupa. Os ferimentos e machucados iam ser tratados com óleo de andiroba. Havia a esperança de que ele ainda conseguisse ser meio homem. Efeito novelesco. Abre aspas. Segedás afastou-se do madeira. Porém, os termos da carta, o banho no chiqueiro dos suínos, as cacetadas aviltantes, a punição no cedro e a fuga num pequeno regatão, com as barbas crescidas e azulão de marujo, espalharam-se nas asas da intriguice ribeirinha. Fecha aspas. Aumentou-se tudo, e até a resistência de Maria da Luz foi quebrada. Abre aspas. A moça do sinal, como se tornou conhecida, pagou a sua inocência no comentário popular, nas conversas dos regatões. Fecha aspas. Na imaginação do povo, abre aspas, Segedás virou um tipo novelesco, saltador de cercas e janelas. Fecha aspas. Castigos comuns. Do interior do Amazonas, na região dos seringais, predominava a lei da surra e da humilhação. Um dos castigos que aviltava para a vida inteira era amarrar o indivíduo a um tronco para que outros dele se servissem sexualmente. Tiravam-se fotografias para uma propaganda infame. Abre aspas. Atentados sexuais eram punidos com o assassinato ou a castração, mesmo quando possível reparar o mal. Fecha aspas. Em certos seringais do Alto, na fase de colocação somente de homens, não eram respeitadas as velhas. Atribuições de Fábio. Abre aspas. Fábio recebeu ordens para fiscalizar os seringais do Machado, onde os brabos enfrentavam os primeiros obstáculos do desbravamento. Fecha aspas. As viagens de ida e volta eram aventuras inesquecíveis. Em época de chuva, tragos de cachaça serviam de incentivo para que os homens rudes não se amofinassem frente às dificuldades. Padre Silveira. Padre Silveira viajava com os caboclos.
bebia cachaça com eles e não recriminava quem fazia uso de palavrões para reclamar da vida. Só se tornava padre de verdade quando vestia batina. Os homens gostavam de viajar em companhia do padre. Dava sorte e rendia presentes. O padre subia uma madeira rezando missas, fazendo batizados e casamentos, recolhendo esmolas para São Francisco Canindé, São Sebastião, Santo Inácio, São José de Ribamar. Retorno feliz. A viagem de volta em direção ao Machado era mais rápida, mais cheia de perigos nas correntezas. A maior alegria era a volta da aventura sem doença alguma. Fábio prestava conta ao proprietário. Abre aspas. Seringueiros morriam devendo e não haviam para quem apelar. Mulheres e filhos, quando existiam, respondiam pelos compromissos. Fecha aspas. Mulheres viúvas podiam casar-se novamente. Contas a pagar. Depois de prestar contas ao coronel, Fábio ocupava-se com novas contas. Determinar quanto devia cada brabo. Abre parênteses, seringueiro recém-chegado do Nordeste. Fecha parênteses. Antes de começar a trabalhar. Abre aspas. 1 ano de produção, mesmo nos seringais fartos, já estava comprometido. Fecha aspas. Leis a cumprir. O coronel tinha controle rígido sobre a situação de cada seringueiro. Quem estava devendo, abre aspas, não poderia mudar-se sem pagar a conta, ou encontrar quem se responsabilizasse pelas dívidas. Fecha aspas. Era impossível enganar o patrão. Quem mudava de seringal tinha que apresentar as contas anteriores ao novo coronel. Quem não produzia era mandado de volta. Mas antes tinha que trabalhar para pagar a passagem. Tributo aos pioneiros. Abre aspas. Fábio Moura admirava os pioneiros do desbravamento, que se tornaram proprietários pelos capitais do próprio suor, sem assistência oficial, vagando pelo estuário verde. Modelara o espírito nos anos de seminário, curvado à leitura dos conquistadores de mares e países, em todos os tempos. Assistiu, escrito nas florestas virgens, ao desdobramento dos novos capítulos, dominando, por trabalho e sangue, áreas imensas. Não teriam, possivelmente, quem lhes contasse a história. Desaparecidos num estirão de rio. Não restaria uma cruz, arrancada pelos temporais, ou ruída pelos cupins. Fecha aspas. Estácio Vale. Abre aspas. Fábio acompanhou Estácio Vale nas primeiras explorações do Rio Preto. O rio era o caminho, o sol a bússola. Levavam um saco de borracha, rifles e balas, sal e café, fósforos e açúcar, mosquiteiros e redes. Estácio era pálido. Possuía uma inflexível conduta de um soldado que tivesse recebido ordens para a batalha. Conhecia as árvores pelas copas e verdor das folhas. Nem a febre conseguia fazê-lo desistir. Foram muitos dias de provações, com a morte por perto, mas o Rio Preto foi conquistado. Fábio, o escolhido. Dentre os inúmeros irmãos, Fábio foi escolhido pelo pai para ser padre. Tentativa de amenizar os pecados de toda a família. Abre aspas. Curvou-se à vontade paterna e imergiu nas arcadas do seminário.
onde, naquele tempo, se rezava em latim e se liam clássicos durante as horas das refeições. Fecha aspas. Veio uma terrível seca de 77 e o seminário foi fechado. E houve a despedida do seminário, onde os seminaristas mourejavam anos seguidos, orando e aprendendo, enquanto as tentações fremiam por aí afora. Fábio e Padre Silveira. Abre aspas. Você deveria ter ficado na cidade. Funcionário, professor, empregado no comércio. Não tem fibratura para cortar pau e viver no mato. Isto retorce até os padres no juramento de celibato e pobreza. Fecha aspas. Ao ouvir os conselhos de Padre Silveira, Fábio Moura sorria. Eram 2 nordestinos servindo ao Amazonas. Os incômodos da fama. Padre Silveira era famoso no interior. Um padre diferente. Abre aspas. Nas viagens de canoa, despia a batina e de dril azul remava e engolia o seu copinho de conhaque contra o frio. Fecha aspas. Quando a chegada do padre era anunciada, lavavam a sacristia, onde iria dormir, assistido por alguma ovelha prestimosa que tratava da alimentação e da roupa. Para onde o vigário se dirigia, ia gente atrás. Meninos, mulheres. Não havia privacidade sequer para ir ao banheiro. Padre Silveira e Zefa Mishira. Uma noite, altas horas, Fábio surpreendeu Padre Silveira indo em direção à cachoeira. Imaginou que o reverendo estivesse doido. Seguiu e viu a surpresa. O padre entrou na barraca de Zefa Mishira. Desculpou-se, fora levar remédio e Zefa, cujo marido, João Caboclo, estava ausente à procura de peixe-boi. Forró com o defunto. Em Santo Antônio, vilarejo, abre aspas, onde o diabo perdeu as botas, fecha aspas, comemoravam-se os festejos com ladainha, leilão e forró. No outro dia, havia defuntos estendidos nos bancos de Paxiúba. Eram enterrados em covas rasas, ali perto do barracão. A alma encomendada por Padre Silveira. O poder de Segadais. Firmo Segadais montou, em Santo Antônio, à margem do rio Madeira, um negócio invejável. Ele facilitava a compra de borracha, muitas vezes contrabandeada, de outros proprietários. Inventava despesas para cobrá-las de chefes que iam visitá-lo. De certa forma, tinha Padre Silveira como parceiro. Sertão nordestino versus sertão amazônico. A essa altura, o autor, por meio dos personagens, acentua as diferenças entre o sertão nordestino e o sertão amazônico. Aqui, muitas liberdades são permitidas, mesmo ao Padre Silveira, que uma vez por outra faz visitas à casa de Zefa Mishira. Fábio salva Padre Silveira. Era a última noite dos festejos de Santo Antônio. Segadais mandou liberar a bebida para aumentar os lucros. O leiloeiro anunciava para arremate coisas bem estranhas. De repente, anunciou o pitiu assado de Zefa Mishira, em homenagem ao Padre Silveira. Mas ainda anunciou que o padre dormia com Zefa. Houve murmúrios por todos os lados. O padre não sabia o que fazer. Fábio subiu ao tablado do leiloeiro e, com seu jeito tranquilo,
explicou a todos que o vulto escuro que se via entrar e sair à noite da barraca de Zefa era ele, Fábio. Prostituição. Firmo Segedás, com poucas palavras, explicou a Fábio o funcionamento daquele império. Além da borracha contrabandeada e do comércio de lenha, havia uma casa de prostituição. As andejas, como eram chamadas, vinham de Belém, Santarém e Manaus. Dentro das embarcações vendiam rendas e bordados. Ali, em Santo Antônio, vendiam o próprio corpo. O caso do Puruí. Segedás levou Fábio ao Seringal Bonfim. Foram almoçar na casa de Setembrino e Maria da Luz. Ali veio à tona toda a história oficial de Segedás em Puruí. O banho de lama no chiqueiro dos porcos, as cacetadas, a amarração no cedro e a maneira como escapou para o Baixo Madeira. Depois de amarrado no cedro, Segedás conseguiu livrar-se das amarras nas mãos. Apalpou-se todo e descobriu que estava muito machucado, mas sem ferimentos ou fraturas. Quando se distanciou de Puruí, gritou e foi socorrido por um caboclo. Depois, recebeu ajuda de um regatão, que o levou para um porto de lenhas no Baixo Madeira. Dali, de barba crescida, foi para Santo Antônio e começou a negociar usando mercadorias do regatão. Tinha que ganhar dinheiro a qualquer custo. Só pensava em vingança. A versão que se contava em Puruí. Com o tempo, Segedás descobriu o que se dizia dele em Puruí. O coronel, ao voltar da viagem, não aprovou o que fizeram a Segedás. Não havia mais carta para provar nada. E toda a culpa pela tragédia ocorrida foi para Raimundona, a governanta que ordenou o castigo. Só então Maria da Luz soube de tudo. O marido dela, Setembrino, para fugir a comentários injuriosos, comprou as terras de Bonfim e mudou-se para lá com Maria da Luz. A relação com Setembrino. Segedás e Setembrino encontraram-se em Santo Antônio. Lamentaram o ocorrido e tornaram-se amigos. Para Setembrino, Segedás não era mais homem em consequência do castigo aplicado por Mané Vaqueiro e seus homens. Então, a aproximação com Maria da Luz não despertou ciúmes ao marido. Sonho realizado. Finalmente Segedás teve a oportunidade de dizer a Maria da Luz o que tentara dizer-lhe na carta malfadada. Ela chorou muito e tornaram-se amantes. A situação era bem favorável. Setembrino, sempre doente, acreditando que Segedás não era homem. Quando viajava, deixava a mulher sob os cuidados do amigo. O crime do Abunã. Segedás conta a Fábio o crime de Abunã. Abre aspas. Mané Onça vivia com uma boliviana que arranjou nas festas da igreja. Comia bem e dormia bem. Tinha um companheiro de colocação, mais novo, espécie de tutelado. Começou a namorar a falsa madrasta, e ela servia a ambos. Foi descoberta em pleno terreiro, debaixo de umas palhas. Mané Onça cacetou os dois, mas não matou logo. Amarrou-os em pé, em açaizeiros, um em frente do outro. Amolou a quiçé, que ficou igualzinha à navalha de barbeiro. Castrou o sócio com toda a perícia. Picou os restos aos pedacinhos. Botou em cima da cachaça e mandou a boliviana beber. Não ficou por aí.
cortou os peitos da pobre e deu aos cachorros. Abre aspas. Depois, afiou bem a quiçé e tirou a pele dos dois, deixando-os em carne viva. Fuga do seringal. Narra-se aqui, como exemplo, a fuga de 3 cearenses de um seringal do Jamari. Decidiram fugir quando descobriram irregularidades nas contas do coronel Arruda. Apesar de todos os cuidados, foram capturados, amarrados, surrados. Fábio e Padre Silveira visitaram os infelizes. Pouco podiam fazer. Havia um acordo entre as autoridades e os coronéis. Fugidos só ganhavam a liberdade se alguém se responsabilizasse pelas dívidas contraídas no seringal. Exemplo de vingança no seringal. Abre aspas. Boa Vida. Fecha aspas. No seringal Boa Vida, o proprietário não pagava os saldos. Tirava a virgindade de meninas impúberes e fazia de cornos os seringueiros. Deu-se então a tragédia. Abre aspas. Aguardaram a saída do motor, que deixara mercadorias para o verão inteiro. Cercaram armazéns e barracão, pela madrugada. Fecha aspas. O coronel não pôde reagir. Todos amarrados e estuprados. Incendiaram as casas. Os criminosos foram capturados e entregues às autoridades da fronteira. Peia, trabalhos forçados, subalimentação, salmoura nos ferimentos, amoleceram ou deram fim aos cabras. Casa do caboclo Sabino. Logo depois de casado com Raimunda, Sabino foi reclamar ao juiz. A moça não era virgem. Pôs a culpa no pai dela. O velho foi chamado e desmentiu tudo, alegando que o genro era maricas. A filha continuava virgem, mesmo depois de casada. O juiz aconselhou ao reclamante chá de catuaba. Tempos depois, pai e filha juntaram-se para uma vingança terrível. Amarraram Sabino na rede enquanto dormia. Depois, acordaram-no, prenderam os testículos do caboclo numa fenda aberta na rede e caparam-no. Deixaram-no abandonado às varejeiras e fugiram de canoa. Sabino não morreu. Foi socorrido, levado ao cirurgião de Humaitá. Caiu na boca da molecada. Era, abre aspas, o capadinho do Frechal. Fecha aspas. Sabino trabalhou, juntou dinheiro, comprou arma e balas. Descobriu que Raimunda e o pai dela estavam morando em Jaci, Paraná, lá para as bandas de Mato Grosso. Foi até lá e descobriu a barraca onde moravam. Preparou tudo e à noite surpreendeu os dois dormindo, um em cada rede. Desmaiou-os a troco de porradas na cabeça. Amarrou-os bem e procedeu à vingança. Primeiro, refrescou a memória dos dois sobre o que fizeram no Frechal. Abre aspas. Mutilou os dois barbaramente, à luz vacilante dos faróis. Davam urros de dor. Carregou-os para o giral, encordoando-os às paxiúbas. Segurou-lhe as coxas com forquilhas bem presas à carne. Deixou as chagas pingantes como orquídeas sangrentas, expostas às abelhas, às formigas e aos urubus. Fecha aspas. Deles encontraram só os restos de cadáveres cobertos de formigas. Tempos depois, Sabino foi preso. Abre aspas.
gordo e cínico, perdera a vergonha e, depois de velho, gabava-se do que sofrera e como se vingara. Fecha aspas. Caboclo Eusébio. O caboclo Eusébio vivia em um sítio aprazível. Todos o respeitavam. Era contrato para missões especiais e sempre cumpria o prometido. Temente a Deus, não acreditava nas histórias que contavam sobre o padre Silveira. Chegava mesmo a viajar, deixando o padre no sítio onde morava. Certa vez, desobedeceu aos conselhos do sacerdote e saiu em perseguição aos índios parintintins. Demorou-se muito na empreitada. Quando voltou, a esposa estava grávida. O curumim nasceu esbranquiçado, com traços do padre Silveira. Missão contra os parintintins. Eusébio relutou, mas terminou chefiando uma ofensiva contra os índios parintintins, a pedido de coronéis da região. Abre aspas. Esperava auferir lucros para comprar um sítio maior, já Seringal, onde pudesse enfrentar as dificuldades dos anos seguintes. Fecha aspas. Depois de meses à procura dos índios, conseguiram aprisionar 2 crianças dentro de uma canoa, longe do rio Madeira, nas águas do Maici. O curumim foi logo morto e jogado às piranhas. Abriram as pernas da Cunhantã e aplicaram-lhe pimenta. Abre aspas. A Cunhã uivou, esperneou e, antes da noite, mostrou a direção das malocas, dentro de um igarapé borbulhante. Antes de qualquer protesto novo, Chico Preto deu-lhe um golpe e jogou-a pelo rio. Fecha aspas. Pela manhã, aconteceu o massacre. Mataram todos, homens, mulheres, crianças. Participaram do massacre Eusébio, Chico Preto, Zé Pitombo. Chico Preto ficou doido e a filha dele esfregava-se com sabugo de milho, com uma coceira sem fim. Zé Pitombo ficou cego. 3 deles morreram na ponta de faca. Outros morreram afogados. Eusébio deixou de ser homem. Era a vingança dos espíritos indígenas. Caso do Dr. Josias. Abre aspas. Dr. Josias veio para o Madeira. O coronel pagou passagens, arranjou questões, fez secretário do partido e candidato a deputado. Ia tudo muito bem, quando descobriu que o doutor estava traindo. Pegou umas cartas que ele negociava com um chefe inimigo. Os 2 iriam trabalhar juntos e dar o tombo no coronel. O coronel fez acordo com outro coronel e mostrou as cartas do Josias. Abre aspas. O castigo pela traição foi assim. Convidaram o Dr. Josias para uma caçada e ali amarraram-no e obrigaram-no a assinar uma confissão. Por deliberação própria, servira de mulher a uns cabras. Depois, foi obrigado a se entregar de verdade. Rufino, negrão valente, foi o primeiro. Foi embora do Amazonas. Dizem que gostou e virou homossexual. Padre Silveira e Fábio, parteiros. Certa feita, Fábio e Padre Silveira fizeram um parto. Mãe e filho iam morrer por falta da negra Firmina, parteira famosa da região. O menino estava atravessado. Por iniciativa de Fábio, os 2 giraram com acerto e salvaram 2 vidas. Para os caboclos, era milagre do Padre Silveira. O caso de Zé da Mata. Zé da Mata morava com a esposa, Nhá Josefa,
e 2 filhas moças na beira do rio. A terra pertencia-lhe por direito de posse. Ali nascera seus filhos. Certa vez, o major Francisco, mais 3 homens, fizeram uma visita à casa de Zé da Mata e encontraram apenas as mulheres. O major deu ordem para os cabras pegarem as meninas. A mãe delas, com um machado, tentou impedir. As filhas fugiram, mas a mãe de família foi estuprada. Veio a vingança. Nhá Josefa foi quem teve a ideia. Prepararam um almoço de carne de veado regado a vinho de açaí para o major e seus homens. Só que o vinho estava envenenado com timbó. Eles beberam e ficaram duros, imóveis, olhos muito arregalados. Viagem de Fábio. A primeira parte termina com o início da viagem de Fábio para o Ceará. Depois de amealhar algum dinheiro, sentiu a necessidade de voltar à terra natal. Faixa 5. Segunda parte. Serras e centros. Amor ao Amazonas. Apesar das terras e dos conselhos dos parentes, Fábio criou laços fortes com o Amazonas. Tinha que voltar. Foi adiando a viagem de volta. Queria sentir o cheiro da moagem da cana. Matar um pouco mais a saudade do sertão. Encontro com o padre Silveira. Em pleno sertão, Fábio encontrou-se com o padre Silveira. O sacerdote estava também decidido. Ia voltar para o Amazonas. Estava ali apenas matando a saudade do Ceará. Carta de Segadais. Abre aspas. A carta de Segadais comoveu Fábio. Escrita no Alto Madeira, em hora de desespero, retratava a paisagem soberba do seu mundo interior. Anunciava a próxima viagem. Poderia esperá-lo no Crato. Anunciava também a decisão de não retomar aos seringais. Fecha aspas. Maria da Luz morrera esvaída em sangue. Fim do poderio da borracha. Fábio voltou para o Amazonas com o firme propósito de ser missionário sem ser padre. Fundou, em Humaitá, uma escola para atender gratuitamente as crianças. O período áureo da borracha definhava. A Revolução de Humaitá. A crise econômica desencadeou uma crise política. Em nome da República, falava-se em justiça e em castigos, mesmo para pequenos crimes. O superintendente e o coronel desentenderam-se. Houve ameaça de confronto armado. A sabedoria e a calma de Fábio contribuíram para um desfecho de paz. A política ficaria sob o comando do coronel. A administração a cargo do superintendente. Assim, a paz voltou ao município. Entre missionário e negociante. Fábio tenta administrar suas terras praticando caridade. Segadais critica-o. Ele nasceu para padre, por isso não vai para adiante. O tal do espírito humanitário atrapalhava-lhe os negócios. Varíola. Quando Fábio e família experimentavam uma certa conquista material, o sítio prosperava e o seringal produzia. Chegou a varíola, trazendo pânico e morte. Fábio e a mulher irmanaram-se como enfermeiros, salvando alguns e assistindo à morte de outros. As economias juntadas com sacrifício desapareciam com despesas inesperadas. Por causa do atendimento dispensado aos doentes, as terras de Fábio ficaram isoladas. Ninguém queria delas aproximar-se. Reconhecimento de Padre Silveira.
Abre aspas. Padre Silveira admirava aquele amigo, que o desânimo não abatia. Após tanta trabalheira, enfrentara, já na segunda fase da vida, a varíola e a crise. Construiu um lazareto, isolou os filhos, entregando-os à vigilância de um velho vaqueiro. Nada cobrou dos seringueiros, que lhe ficaram a dever a vida. Queimam o lazareto, com os olhos no céu, lavrado de nuvens. Arderam roupas, redes, utensílios. Era uma fogueira de redenção, levando as últimas ameaças de contágio. Isolara os doentes em suas barracas, por mais alguns dias, e lhes dera alta. Fecha aspas. Garcia, presentes para catequizar. Em vez de tiros de verdade, tiros de foguete. Em vez de agressão, presentes. Assim, Garcia ia fazendo as pazes com os parentintins. A técnica unia os povos e acabava com o conflito em que os índios, mesmo em maior número, sempre saíam perdendo. Gente estrangeira nos seringais. A região do Madeira começou a atrair gente nova para os seringais. Eram estrangeiros, na maioria alemães, que começavam a povoar a Amazônia. Morte de Estácio Vale. Seringueiro nordestino, espécie de desbravador, de conquistador, Estácio Vale domara o deserto verde, mas tombara vencido antes de usufruir a conquista por completo. Porto Velho, novo polo de desenvolvimento. De repente, Porto Velho tornou-se a nova sede de desenvolvimento da Amazônia. Construíram-se armazéns, estradas, hospitais. Casa de diversão e botequins foram inaugurados. O governo incentivava a criação de animais e o plantio de legumes. Com isso, muitos homens migravam dos seringais para outras terras. Zé dos Forróis. O regatão Zé dos Forróis equipou um barco com mercadorias e mulheres e andava oferecendo diversão pela beira-rio. Essa atividade agradava os seringalistas. Indo para o bordel ambulante de Zé dos Forróis, os homens solteiros dos seringais deixavam de se envolver com estupros ou com mulheres casadas. O próprio Padre Silveira não tinha queixas do regatão. Dos males, aquele era o menor. Incentivo à agricultura. De Manaus, chegavam folhetos explicativos incentivando o plantio e a exploração da terra. Era uma tentativa desesperada de resistir à queda da borracha. Abre aspas. Os quilos baixavam, mês a mês, enquanto as mercadorias se elevavam. Fecha aspas. Acontece que, abre aspas, os grandes seringalistas não se haviam preocupado com a lavoura e a pecuária. Importavam sempre porque a borracha dava para tudo. Fecha aspas. Agora, o governo tentava segurar todo aquele contingente de pessoas nos seringais. O caos. Todos os planos fracassaram. O preço da borracha caiu tanto que era impossível arcar com as despesas. Abre aspas. Os bancos não prorrogavam prazos hipotecários e tomavam as propriedades, jogando ao léu seringalistas e seringueiros. Ameaças de saques, saques de verdade, vandalismos, ideias de vinganças. Os recalques dos seringueiros maltratados vinham à tona. Fecha aspas. 1907. Ano de desgraças. Hospitais fechados, lanchas vendidas. Não apenas seringueiros e seringalistas,
mas o próprio governo estava falido. A história de Arimã. Arimã era abre aspas, tuxaua de prestígio, vivia sempre com 3 mulheres. Cegava-as para torná-las feias e não verem outros homens. Ou cegava apenas um dos olhos, a fim de não impossibilitá-las para as roças e pescarias. Derramava um pó misterioso nas pupilas, quando adormeciam. Fecha aspas. Abre aspas. Certa vez foi tirar mel de um cortiço numa grossa maçaranduba. Uma surucucu ferrou-o, atirando-o ao chão, sem movimento. Fecha aspas. Abre aspas. A índia cega colocou-o aos ombros, andou 3 horas por uma picada, levou-o à barraca. Conhecia a vereda, quando ia pescar ou tirar lenha. Fecha aspas. À procura de culpados. Muitos homens, revoltados com a situação de miséria, punham a culpa no dono do seringal. João Valente. Para João Valente, baixo, com um sorriso de facínora, o culpado daquelas desgraças, da queda de preços e carência de mercadorias, era o major, que se endividara nos tempos bons e não previra a crise. Só farinha azeda, feijão bichado, charque podre. Onde açúcar, café, sal, fósforos. Armou-se então uma situação de desespero para o major. Os homens estavam com João Valente. A família corria perigo, principalmente as filhas. Tudo o que o líder pedia, o coronel arranjava sem fazer questão. O velho Gumercindo, arriscando a própria vida, conseguiu alertar o coronel. Os homens iam estuprar as meninas. A única saída era a fuga. Fugiram à noite, na única canoa que não estava com a corrente trancada. Antes do amanhecer, as tábuas da embarcação começaram a se soltar. Foram obrigados a descer. Tudo não passara de uma armadilha de João Valente. A canoa foi danificada de propósito. A família foi levada de volta para o seringal. No salão da casa, João Valente fez a proposta. Pediu a mão de Florinda. Abre aspas. Casamos e começo a defender nossa família. As outras também têm pretendentes. Fecha aspas. O major não aceitou e foi logo amarrado. As mulheres foram estupradas. João Valente não matou ninguém. Levou bagagens, joias e saudades de Florinda. Despediu-se do major e partiu com seus homens. Chico das Mortes. Abre aspas. Chico das Mortes, sardento e empaludado, com sinais negros de borrachudos nas pernas, fecha aspas, era feio, mas no fundo um bom sujeito. Pelo menos era o que o povo dizia. O apelido de Chico das Mortes ele o ganhou quando começou a tremer dentro da embarcação. A tremedeira contaminou outros sujeitos, e uns 2 morreram na viagem. A partir daquele dia, Firmino começou a ser o Chico das Mortes. Abre aspas. Chico achava graça, abrindo o bocarrão, sem ódio. Fecha aspas. Zé Tamanduá. Chico das Mortes e Zé Tamanduá tornaram-se amigos. Montaram um acampamento no meio da selva. As coisas iam bem. Abre aspas. Tamanduá restabelecera-se das febres e os quilos de borracha aumentavam. Aprenderam a tirar com precisão
e repartiram fraternalmente a boia. Não havia lago, nem igapó para pescar. Encontraram peixe nos poços, bodóis, traíras. Aprenderam também a utilizar frutas do mato, amassar bacaba e buriti. Voltando das estradas, ficavam matutando, naquele isolamento, a Robinson Crusoe. Fecha aspas. Abre aspas. Certa manhã, Tamanduá não se levantou para o café com farinha. Fecha aspas. Chico das Mortes começou a ficar com medo. E o medo tinha razão de existir. O amigo definhou até morrer. Nem ferramenta havia para abrir uma cova. Teve que cavá-la com um terçado. A história de Maneco Lima. Naquele ermo, abre parênteses, não se sabia se era Amazonas ou Mato Grosso, fecha parênteses, 3 pessoas, o marido, a mulher e um sobrinho. Desta, Maneco Lima. Pois bem, depois de um ano de isolamento e convivência, tia e sobrinho começaram a gostar um do outro. Um dia, o marido pegou os 2 abraçados. Matou-os com um tiro só. Outras histórias. Narram-se neste capítulo muitas histórias. Crimes passionais, vinganças, suicídios, incestos, quase todos envolvendo mulher ou traição amorosa. Arsênico sobressai-se neste capítulo. Era o valentão do machado. Matava gente por qualquer besteira. Comercializava mulheres. Trazia-as do Ceará e do Pará, ainda novinhas, para vendê-las no interior do Amazonas. O tenente Belém, ao pegar a mulher com outro homem, fardou-se, pegou a filhinha pequena e jogou-se com ela de um precipício. Revolta no Puruí. Um grupo de homens revoltou-se no Puruí. Fábio estava por lá e ajudou o coronel a resolver o problema. Tiveram que pagar passagem em gaiola para Manaus. O coronel Moreira foi junto. Precisava vender o gado para acertar as contas com os desordeiros. Os tempos eram outros. O coronel ia perdendo autoridade, prestígio e poder econômico. Zé dos Espíritos. Zé dos Espíritos tinha remédio para qualquer mal. Juízo, bicheira nas tripas, nevoeiro nos olhos. Tinha reza para amansar mulher raivosa. Solidariedade. Fábio convocou os homens que trabalhavam sob seu comando e explicou-lhes a situação de falência. Estavam livres e podiam ir embora. Ele, Fábio, ia ficar por amor à terra. Queria criar ali seus filhos. E veio a surpresa. Todos resolveram ficar também. Enfrentariam juntos a crise da borracha. A situação de Manaus. Abre aspas. Na capital, em torpor, sacudida pelo temporal, desapareceram os dias faltosos da queima de cédulas para acender cigarros. Os comerciantes lutavam, desesperados de receber os saldos espalhados no interior, pela simples razão de que, sem mercadorias, esse interior não poderia lutar. As sedes municipais eram uma cópia empobrecida da capital. Abre aspas. Os seringueiros, em certas propriedades, perderam o respeito e a disciplina. Nem podiam exigir disciplina de corte de seringueiras a pobres que precisavam plantar mandioca e bananeira para comer.
pelo menos a comida dos curumins. Fecha aspas. O regatão Saul. Na crise, o regatão Saul era o único com mercadoria e coragem para fazer trocas pelo interior. Tinha realmente bons propósitos. Queria amenizar a penúria de muita gente. Junto com Fábio, o regatão salvou muitas vidas, principalmente de crianças. Sem borracha, sem prosperidade. Abre aspas. Não havia produção extrativa. Tinham de entregar a prosperidade. Seringais, campos, embarcações, casas de farinha, engenhocas, respondiam pelas dívidas. Agricultores perdiam as posses, onde lutaram anos e anos. Tentativas de pequenas indústrias caseiras cediam aos impostos excessivos, porque batia uns litros de leite e produzia soro e coalho para as crianças. O dono de 6 vacas sofria tribulações fortes. Chegava o fiscal do consumo, acendendo olhos fazendários. Fecha aspas. Faixa 6. Terceira parte. Beiradão. Proposta de Padre Silveira. Padre Silveira foi ter com Fábio. Era quase uma ordem. O ex-seminarista tinha que ir embora, para o bem dos filhos. Ali não havia como sobreviver. A resposta veio firme. Abre aspas. Não, padre. Obrigado pelo oferecimento. Vou ficando por aqui mesmo. Vim com outros sertanejos em época bem dura. E aqui estamos, cada um em seu pequeno seringal. Não podemos nos separar na hora do aperto. Seria desertar. Não me cabe esse direito. Fecha aspas. Padre Silveira sugeriu Manaus. Com a influência do bispo, Fábio arranjaria um emprego. Tudo em vão. Fábio não sairia dali. Miséria total. Abre aspas. A miséria estendeu-se pelo beiradão. Seringueiros e agricultores não podiam cobrir o corpo. Calças e blusas caíam aos pedaços, remendadas de tal forma que não se conhecia a fazenda original. Mulheres mal se vestiam em farrapos. Durante os serviços caseiros e na roça, possuíam apenas um vestido pobre para receber as visitas. Meninos viviam nus ou de tangas. Aproveitavam-se os sacos de trigo e café. Fecha aspas. Inverno e fartura no Nordeste. Abre aspas. Cartas do Padre Silveira e de Segadais chegaram, descrevendo a situação lá de fora. Inverno e fartura no Nordeste. Melhor do que em Manaus e Belém. Fecha aspas. Era mais um convite para Fábio voltar para a terra natal. Consultou a esposa. Eis a resposta. Abre aspas. Quer saber da verdade? Os meninos nasceram neste barracão de palha. Não há casa de telhado, nem rua calçada que dão felicidade. Vamos ficar aqui mesmo, no que é nosso, e foi plantado por nossas mãos. Fecha aspas. Guardião da natureza. Abre aspas. Fábio impediu o empobrecimento pela proibição de cacuris, de armadilhas, batições, derrubadas de árvores frutíferas, açaizeiros. Impediu o saque comum ao primeiro desbravamento, quando os exploradores, cegos à alma da terra, destruíam e exterminavam as espécies, espalhando a fome e a miséria.
Fecha aspas. Escola para os filhos dos seringueiros. Abre aspas. Fábio implantara a obrigatoriedade da escola rústica aos filhos de seringueiros e auferia percentagens mínimas nas mercadorias. Verberava latifundiários que se apossavam de rios inteiros, no Brasil e na Bolívia, e lhes proibiam o acesso aos trabalhadores, cobrando-lhes juros sobre a qualquer lucro auferido. Fecha aspas. Escola para Lauro. Lauro, filho de Fábio, abre aspas, foi entregue aos cuidados de uma tia que partira para Manaus, em prosseguimento ao ensino primário, colhido no seringal. Ia de uma barraca em que funcionavam as aulas para um colégio verdadeiro. Olhos engazeados, como quem fosse mandado para o desterro. Fábio não ignorava as incertezas sentimentais que atacam os filhos educados longe de casa. Porém, Lauro caminhava para um segundo lar, moldado de superioridade cristã. Regressaria com algumas tinturas de ensino ou se encaminharia para outra vida melhor. Fecha aspas. Equilíbrio e progresso. Abre aspas. O beiradão povoava-se. Povoaram-se as terras marginais, as linhas telegráficas. Seringais em abandono começaram a ser procurados. Velhos seringueiros, fatigados de esforços, andarilheiros, apelavam também para a agricultura. Tabaquistas e farinheiros desiludiam-se das estradas e se aboletavam nas terras férteis das ilhas vizinhas. Notava-se diferença entre o ilheiro, independente em suas roças e bananais, e o seringueiro, vergado ao encarceramento das matas. Fecha aspas. A derrota de Segadais. Firmo Segadais voltou para o Amazonas. Envolveu-se com a política, quis eleger candidato agindo à moda antiga e perdeu. O interior não era mais o mesmo. A politicagem acabara. Havia um equilíbrio que Segadais não conseguia entender. Fábio Coronel. Custou a Segadais acreditar. Fábio era coronel. Foi uma patente militar concedida pelo governo. De certa forma, um reconhecimento pelos serviços prestados à nação. A adaptação de Segadais. Segadais, de cabelos grisalhos, admirava aquele panteísmo selvagem e não queria saber de cidade. Advogava em Humaitá e se recolhia ao seringal no fim de semana. Certas ocasiões, demorava vários dias. Voltou satisfeito. Não nascera para santo e cobrava bem caro, vingando-se dos adversários. Abre aspas. Segadais percorria o município, resolvendo questiúnas, atrapalhando para terminar em acordo. Recebia o pagamento em borracha, em tartarugas, como fosse possível. Falava muito, porém, caíra na boca do povo, alegando facilidade de peixe e caça no lago de Pupunha. Para lá se dirigia com espinhéis, espingardas, comestíveis e passava as noites de sábado para domingo. Fecha aspas. Lição da crise. Abre aspas. A crise proporcionara ensinamentos, corrigindo o aventureirismo sem base, fomentado pelo crédito fácil. Os fracos e indecisos partiram ao primeiro vendaval, mas os resistentes permaneceram e ali se encontravam de pé e a pé.
Uma onda de sociabilidade fraternizava as criaturas e naqueles sem fins, carentes de qualquer policiamento, diminuíam os crimes e renascia a confiança. Fecha aspas. Parintintins catequizados. Abre aspas. Fábio recebeu a primeira turma de parintintins catequizados em visita à vila e a alguns seringais. Espalhavam-se pelas ruas, penetravam nas casas, apossando-se de objetos, julgados de uso coletivo. Abre aspas. Sabia-se que, apesar dos catequizados, alguns eram culpados, responsáveis pelo extermínio de seringueiros nas famosas expedições para a conquista de terras ricas. Essas expedições equiparavam-se a contingentes em luta. Quem morria nos encontros não praticava crime algum. Fecha aspas. Partida definitiva de Segadais. Abre aspas. Segadais resolvera partir definitivamente. Desta vez, não regressaria mais. Envelhecera, amealhara e iria viver com o filho, que tudo decidiria. No Amazonas, no Ceará ou em qualquer parte. Seria, talvez, o derradeiro encontro dos dois amigos, coronel e curandeiro. Para aquela gente humilde, Fábio não era só coronel, era também curandeiro. Houve uma certa animação entre os seringueiros. O preço da borracha subira um pouquinho. Fábio, cauteloso, não fez dívidas por conta disso. Dever cumprido. Abre aspas. Fábio cravou os olhos à distância. Cumprira o seu dever e poderia repousar naquele recanto do Amazonas, cearencisado pela ação e pela coragem. Bravos e estrangeiros afluiriam de todos os quadrantes e encontrariam a gleba fecundada pelo suor caboclo e nordestino. E ele fora um soldado obscuro, que nunca abandonara a vanguarda. Quando a vanguarda abriu um flanco, permaneceu nas trincheiras. Fecha aspas. Abre aspas. Brotava uma geração socializada e galvanizada pelo sofrimento. Sentia-se feliz e tranquilo. Vencera a vida, sem ambições desmesuradas, e poderia caminhar para 2 pontos supremos. O nada do seu corpo, oferecido à terra jovem, e o todo de seu espírito, integrado à eternidade da luz. Fecha aspas. Goiabal, 1957, Rio Madeira, Amazonas. Fim da apostila Beiradão, de Álvaro Maia. Gravado nos estúdios do setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, mediante a autorização da editora sem fins comerciais, em dezembro de 2001, para uso exclusivo dos portadores de deficiência visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD, gravado nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Lido por Juliana Nogueira Maia. Edição e montagem, Tiane Carvalho.